Quando alguém mostra uma fazenda de 300 hectares por menos de 400 mil reais, a primeira reação de quase todo mundo é desconfiar, mas existem lugares no Brasil onde esse tipo de anúncio não é fraude e nem exagero, é simplesmente o reflexo de uma realidade que a maioria das pessoas nunca vai conhecer morando nas capitais. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 cidades brasileiras onde o preço das fazendas pode parecer irreal, mas tem uma explicação muito concreta por trás de cada número. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Número 10. Caracaraí, Roraima. Caracaraí está localizada às margens do Rio Branco, no centro de Roraima, e ocupa uma posição geográfica que ao mesmo tempo a torna estratégica em termos de acesso fluvial e relativamente isolada do ponto de vista logístico para o agronegócio. O município possui extensão territorial enorme e densidade populacional muito baixa, o que faz com que o mercado de terras rurais funcione de maneira bastante diferente das regiões agrícolas tradicionais do centro-oeste ou do sul do país. Em áreas fora de zonas protegidas e territórios indígenas, propriedades rurais podem aparecer por valores entre R$ 800 e R$ 2.500 por hectare, dependendo da existência de pastagens formadas, do acesso por estrada e da disponibilidade de água durante o período de seca. A economia local é baseada em pecuária extensiva e extrativismo, atividades que exigem áreas grandes, mas não chegam a valorizar o hectare da mesma forma que o cultivo de grãos em larga escala. Fazendas com 200 a 500 hectares já foram mencionadas por valores entre 250 mil e 600 mil reais, dependendo da estrutura existente e da proximidade com vias de acesso permanentes. A questão fundiária também influencia diretamente o preço, já que parte significativa do território está inserida em zonas de proteção ambiental ou em processos de regularização incompletos, o que reduz o volume de transações formais e mantém os preços baixos mesmo para propriedades com centenas de hectares. Isso cria uma situação onde quem observa apenas o valor anunciado sem entender o contexto regional pode facilmente confundir um preço real com golpe. Número 9. Tefé, Amazonas. Tefé é uma cidade no interior do Amazonas, onde o acesso terrestre praticamente não existe, e toda a logística depende de transporte fluvial ou aéreo. Essa condição impacta diretamente o custo de qualquer atividade agrícola na região e mantém o valor das terras rurais em patamares muito distantes dos observados em regiões produtoras do Brasil. Em áreas fora de unidades de conservação e terras indígenas, propriedades podem aparecer entre R$ 700 e R$ 2.000 por hectare, especialmente quando se trata de áreas sem estrutura básica e sem acesso fluvial direto durante o ano inteiro. A produção agrícola em larga escala é praticamente inviável, o que afasta investidores tradicionais e mantém o mercado com pouca movimentação formal. A atividade rural historicamente se concentrou no extrativismo vegetal, na pesca e em pequenas roças de subsistência, atividades que não exigem grandes investimentos em mecanização. Áreas com 150 a 400 hectares já foram mencionadas por valores entre 180 mil e 500 mil reais, com variações dependendo da proximidade com o lago, da existência de construções e da regularidade da documentação. O município está cercado por unidades de conservação de uso restrito, o que torna qualquer terra com documentação regularizada e localização adequada um ativo raro naquele contexto. Número 8. Marabá. Pará. Marabá é um polo regional importante no sudeste do Pará e possui uma dinâmica fundiária bastante heterogênea, onde áreas próximas à sede urbana e bem conectadas às principais rodovias já alcançam valores significativos, enquanto propriedades mais afastadas ainda podem ser encontradas por preços relativamente baixos. Em áreas distantes da sede municipal, com acesso limitado por estrada e sem infraestrutura básica instalada, o preço da terra pode variar entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por hectare, dependendo da qualidade das pastagens, da existência de água permanente e da proximidade com ramais que conectam a propriedade a estradas estaduais ou federais. A pecuária bovina extensiva domina a economia rural e faz com que propriedades muito grandes sejam negociadas com valores menores por hectare do que áreas menores e mais estruturadas para atividades agrícolas intensivas.
Fazendas com 500 a 2 mil hectares já apareceram com valores entre 1 milhão e 800 mil e 8 milhões de reais, dependendo da estrutura existente e da situação fundiária. Áreas com documentação totalmente regularizada e acesso consolidado tendem a ser substancialmente mais valorizadas. E essa diferença é justamente o que faz com que alguns anúncios da região pareçam baratos demais para quem observa o mercado de fora. Número 7. Redenção. Pará Redenção foi uma das fronteiras agrícolas mais ativas do Brasil nas décadas de 70 e 80 e ainda mantém um mercado de terras rurais com características particulares que explicam a presença de propriedades com preços acessíveis em determinadas condições, em áreas com acesso difícil ou com pendências fundiárias não resolvidas. O preço pode variar entre R$ 2.500 e R$ 7.000 por hectare, especialmente em propriedades que ainda dependem de investimentos pesados em infraestrutura para viabilizar a produção em larga escala. A pecuária extensiva é a principal atividade econômica rural da região, e o tamanho das fazendas costuma ser inversamente proporcional ao valor pago por hectare, criando situações onde propriedades muito grandes aparecem com valores totais que parecem incompatíveis com a extensão anunciada. Fazendas com 800 a 3 mil hectares já foram mencionadas por valores entre 2 milhões e 12 milhões de reais, com variações dependendo das pastagens formadas, da existência de água permanente e da regularidade documental. Entender essa dinâmica é fundamental para não confundir um preço real com uma proposta suspeita. Número 6. Bom Jesus da Lapa, Bahia. Bom Jesus da Lapa está em uma região de transição entre o semiárido e o cerrado baiano, e essa posição geográfica cria uma dinâmica de mercado bastante peculiar, onde áreas com acesso à água e a sistemas irrigados podem valer muito, enquanto propriedades dependentes exclusivamente da chuva continuam sendo negociadas por valores relativamente baixos. Em áreas sem acesso a sistemas de irrigação e distantes dos corredores do agronegócio baiano, o preço varia entre R$ 1.500 e R$ 4.000 por hectare. A economia rural se desenvolveu historicamente em torno da pecuária de corte e da agricultura de sequeiro, atividades que exigem propriedades relativamente grandes para garantir viabilidade econômica, mas que não chegam a valorizar o hectare da mesma forma que a soja ou o algodão irrigado. Fazendas com 150 a 600 hectares já apareceram por valores entre 250 mil e 1 milhão e 800 mil reais, com variações importantes dependendo da disponibilidade hídrica e do acesso por estradas permanentes. Para quem acompanha os preços em regiões de soja no oeste da Bahia, encontrar anúncios desse tipo pode realmente parecer inconsistente, mas a diferença de valor dentro do próprio estado é enorme e está diretamente ligada ao acesso à água. Número 5. Água Boa. Mato Grosso Água Boa integra o corredor agrícola do nordeste do Mato Grosso, mas ainda possui diferenças internas de valorização bastante significativas, dependendo da localização exata das propriedades e do nível de infraestrutura existente. Em áreas afastadas dos polos produtivos consolidados e com acesso limitado por estradas vicinais, o preço pode variar entre 4 mil e 10 mil reais por hectare, valores que representam uma diferença expressiva quando comparados com propriedades totalmente estruturadas para o cultivo de soja na mesma região, onde o hectare pode facilmente ultrapassar 30 mil reais. Fazendas com 200 a 800 hectares em fase de desenvolvimento já foram mencionadas por valores entre 1 milhão e 200 mil e 6 milhões de reais, dependendo da topografia, da qualidade do solo e da distância em relação a estradas asfaltadas. Essa diferença entre terras brutas e propriedades consolidadas é justamente o que faz com que alguns anúncios de água boa possam causar estranhamento em quem está acostumado com os preços das regiões agrícolas mais maduras do estado. Número 4. Peixe. Tocantins. Peixe está no sul do Tocantins, em região de Cerrado, que vem despertando interesse crescente do agronegócio, mas que ainda apresenta propriedades com valores acessíveis em determinadas condições de infraestrutura e localização, em áreas sem acesso direto a estradas asfaltadas e sem infraestrutura instalada para irrigação ou armazenamento. O preço da terra pode variar entre R$ 2.000 e R$ 5.500 por hectare, especialmente em propriedades utilizadas para pecuária extensiva com baixo grau de mecanização. Essa faixa de preços reflete tanto a condição atual das propriedades quanto
o potencial ainda não explorado de uma região em fase de transição entre a pecuária tradicional e o cultivo de grãos. A presença do rio Tocantins influencia diretamente a valorização das propriedades próximas a fontes de água permanente, criando diferenças de preço dentro do próprio município que podem ser muito significativas. Fazendas com 300 a 1.200 hectares já foram mencionadas por valores entre 600 mil e 5 milhões de reais, dependendo da proximidade com cursos d'água e do nível de preparo das pastagens. Número 3. Poconé, Mato Grosso. Poconé está no norte do Pantanal mato-grossense, onde o regime natural de cheias e secas da planície pantaneira determina diretamente o tipo de atividade que pode ser desenvolvida nas propriedades e, por consequência, o valor que o mercado atribui a cada hectare. Em áreas mais sujeitas à alagação e com acesso limitado durante o período de cheia, o preço varia entre R$ 2.500 e R$ 7.000 por hectare. O modelo produtivo pantaneiro exige fazendas muito grandes, já que parte considerável do território fica inacessível em determinados períodos do ano. Fazendas com 2.000 a 8.000 hectares já apareceram com valores entre 6 milhões e 35 milhões de reais, dependendo da altitude das áreas mais secas, da infraestrutura de transporte de gado e da qualidade dos pastos nas partes altas da propriedade. Muitas propriedades no Pantanal mantêm grandes extensões de vegetação nativa preservada, o que limita a conversão de áreas em pastagens mais produtivas e influencia diretamente o valor comercial da terra. Para quem observa apenas o valor por hectare sem entender a dinâmica local, esses números podem parecer incompatíveis com o tamanho das áreas anunciadas. Número 2. Cáceres, Mato Grosso. Cáceres está no sudoeste do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, com um mercado de terras rurais diversificado onde propriedades próximas ao rio Paraguai e com infraestrutura estabelecida já alcançam valores mais expressivos, enquanto áreas mais afastadas podem ser encontradas por preços relativamente modestos, em áreas com acesso limitado por estradas vicinais e sem infraestrutura de água permanente instalada. O preço varia entre R$ 1.800 e R$ 5.000 por hectare, diretamente ligado à distância dos principais corredores logísticos e a condição das estradas de acesso, que em alguns períodos do ano ficam intransitáveis. Fazendas com 200 a 900 hectares já foram mencionadas por valores entre 400 mil e 3 milhões e 500 mil reais, dependendo da proximidade com vias permanentes e da qualidade das pastagens formadas. A posição fronteiriça com a Bolívia influencia a dinâmica do mercado rural local, criando uma realidade econômica particular que nem sempre é percebida por quem observa os anúncios de fora da região. Número 1. Itaipava do Grajaú. Maranhão. Itaipava do Grajaú está no sul do Maranhão, em uma região de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, com economia rural baseada principalmente na pecuária extensiva e em pequenas lavouras de subsistência. O município possui baixa densidade populacional e infraestrutura logística pouco desenvolvida, o que influencia diretamente o valor das terras rurais. Em áreas fora de territórios indígenas e zonas de preservação ambiental, propriedades podem aparecer com preços entre R$ 800 e R$ 2.800 por hectare, dependendo da existência de pastagens formadas, da proximidade com estradas e da disponibilidade de água ao longo do ano. Fazendas com 120 a 400 hectares já foram mencionadas por valores entre 150 mil e 900 mil reais, com variações importantes dependendo da documentação e do acesso por estradas transitáveis durante o período de chuva. Para quem acompanha o mercado de terras em estados como São Paulo ou Paraná, encontrar anúncios desse tipo no sul do Maranhão pode realmente causar estranhamento, mas como em todos os casos apresentados nesse vídeo, por trás do preço existe sempre uma combinação específica de fatores climáticos, logísticos e fundiários que explica com precisão o valor anunciado. Essas são as 10 cidades do Brasil onde o preço das fazendas pode fazer qualquer pessoa olhar duas vezes antes de acreditar que o anúncio é verdadeiro. Em regiões isoladas, com clima desafiador, infraestrutura limitada ou questões fundiárias complexas, a terra acaba valendo muito menos do que em áreas agrícolas consolidadas, e entender essa diferença é o primeiro passo para interpretar o mercado rural brasileiro com mais clareza. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre lugares surpreendentes do Brasil.